Maravilha. Bom, você plantou Jaguariúna, plantou Campinas. Duas cidades, apesar de próximas geograficamente, Completamente diferente. são cidades diferentes. Quais são as principais diferenças que você encontrou? E você teve que adotar estratégias diferentes para cada uma delas? Sim. Eu diria que tudo era diferente, inclusive o plantador, apesar de, né, os dois projetos terem sido eu. Porque em Jaguariúna eu estava aprendendo a ser pastor. Foi praticamente o início do meu ministério. Tudo era novo. E eu estava em uma cidade nova. A gente vai para Jaguariúna para plantar igreja. Então, assim, é um esforço missionário. A gente chega lá, trabalho evangélico na cidade incipiente, mesmo as igrejas de outras linhas religiosas, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, naquele momento histórico, né, que a gente estava vivendo, eram igrejas que tinham algumas práticas muito ligadas àquilo que estava muito forte na época, que era a teologia da prosperidade, e então estavam bem distantes de uma centralidade do evangelho, e a gente tinha essa luta. Então eu estou aprendendo a ser pastor, eu estou plantando a igreja, eu estou num ambiente assim extremamente difícil, porque por conta disso as pessoas tinham um pé atrás. Eu tive inúmeras situações lá de chegar e a gente está evangelizando uma família que a gente tinha conhecido, porque tinha, né, uma bebezinha da idade do Gael, e a Aline encontrava com várias mamães ali na praça, e a gente se aproximava dessas famílias para evangelizar. E eu lembro que uma dessas ocasiões, com uma dessas famílias, o meu primeiro contato com o esposo, né, com o pai ali, ele pergunta: o que você faz? Eu falo: eu sou pastor. O cara para e falou assim: ó, eu sinceramente eu não sei o que responder. Ele virou as costas e foi embora. As pessoas, eu costumo dizer que quando eu cumprimentava alguém, né, lá em Jaguariúna, né, e aí eu dava a mão para elas, aí ela contava os dedos da mão para ver se eu não tinha roubado nenhum. Então, era um ambiente nesse sentido, né, bem adverso, né, mas ao mesmo tempo de experimentar, talvez de uma maneira muito efetiva, essa coisa de lidar com pessoas que não conheciam nada do Evangelho. O auditório onde eu estava ali falando aos domingos e tinha algumas pessoas, ainda que não muitas, ouvindo, 70, 80, 90% dessas pessoas não eram de igreja evangélica, não tinham, né, nenhuma relação, praticamente às vezes todas elas nunca tinham pisado, aquela era a primeira experiência delas. Então isso foi sensacional, em poder ver algo começar literalmente do zero, a ver essas pessoas dando os seus primeiros passos na fé. Então, algumas estratégias tinham muito a ver com isso, porque eu estava em um ambiente onde eu precisava ainda conhecer as pessoas, me conectar com as pessoas. Eu cheguei a dar aulas em uma escola da cidade, né, na área de língua portuguesa, simplesmente para conhecer, para ficar conhecido. Então, as estratégias, elas caminhavam muito nisso, em fazer conhecido na cidade, em conectar com pessoas na cidade, pregar o evangelho para pessoas na cidade. Aí a gente faz um recorte, né, aí de 15 anos, e eu já estou bem mais maduro no ministério, eu já estou, né, bem mais avançado em idade. E também em um ambiente completamente diferente, uma cidade onde eu vivi praticamente a vida inteira, onde eu já tinha sido pastor, onde eu estudei praticamente a minha infância, adolescência toda, e eu conhecia algumas dores e necessidades, né, de maneira muito profunda, onde eu podia responder a esses questionamentos talvez de uma maneira até mais efetiva, até com essa maturação. Então, enxergar algumas coisas que muitas pessoas não estavam enxergando, e pela experiência da primeira plantação, da plantação de um campo, da revitalização, tudo isso, né, me ajudou a conseguir enxergar algumas coisas, perceber: opa, a gente tem algumas demandas, a gente tem algumas necessidades, a gente tem alguns gaps, a gente tem alguns vácuos. Como que a gente responde a esses questionamentos de uma maneira mais efetiva? Então, para mim, existem esses dois momentos. Então, estratégias diferentes, uma igreja em uma cidade pequena, outra em uma, né, metrópole, uma igreja sendo pensada para atingir pessoas dessa cidade, uma igreja sendo pensada para atingir toda uma região, uma igreja que tinha, né, como o foco primeiro
trazer as verdades do Evangelho para aquelas pessoas que não conheciam, essa aqui para ser um ambiente de amadurecimento e crescimento para pessoas que vão agora se tornar, né, verdadeiros, né, discipuladores de outras pessoas. Então, essa dinâmica, claro, ela tem as suas diferenças, mas tem muitas semelhanças, como a centralidade no Evangelho, o foco na pregação do Evangelho, a perspectiva do discipulado, dos grupos de conexão, muitos elementos e nomenclaturas, né, eles são muito parecidos dentro do meu ministério, em todas essas vezes, né, em todos esses lugares, porque tem um pouco a ver com a minha filosofia ministerial, então isso também acabou vindo junto. Né? Legal. E aí